Há algo que Deus quer que você saiba agora, algo que vai mudar completamente seu entendimento sobre santidade e proteção espiritual. A Bíblia revela que existem 7 tipos de lugares onde um verdadeiro cristão simplesmente não pode estar, não por legalismo, mas porque esses ambientes abrem portas espirituais que podem destruir tudo que Deus construiu em você. Billy Graham pregou isso com autoridade bíblica, e os cristãos que levaram essa mensagem a sério experimentaram níveis de proteção divina e poder espiritual que outros nunca conheceram. Você está prestes a descobrir quais são esses 7 lugares, porque representam perigo real para a sua vida espiritual, e como os escolhidos de Deus desenvolveram o discernimento para reconhecê-los e evitá-los. Prepare seu coração, porque essa não é uma mensagem fácil, mas é uma mensagem necessária. Antes de continuar, se você está sentindo que Deus está falando com você através dessa mensagem, clica no botão de inscrever-se agora mesmo, ativa o sininho das notificações, deixa seu like, porque essa palavra vai mexer profundamente com sua vida espiritual. Deus tem muito mais revelações para compartilhar com você, e você não pode perder nenhuma mensagem que o Espírito Santo quer trazer através deste canal. Vamos começar entendendo um princípio fundamental que a igreja moderna esqueceu, mas que Billy Graham nunca deixou de pregar. Santidade não é apenas sobre o que você faz, mas também sobre onde você vai. A Bíblia diz em 2 Coríntios 6 versículos 16 e 17 algo revolucionário para a nossa geração. Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Você percebe a conexão direta? Deus habita em você, mas Ele exige que você se separe de lugares e coisas imundas. Não é opcional, não é sugestão, é mandamento divino. Billy Graham costumava dizer que a maior batalha do cristão não é contra inimigos externos, mas contra a conformação com o mundo. E conformação começa exatamente onde você permite seus pés pisarem. Romanos 12, versículo 2, nos adverte claramente: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A conformação acontece gradualmente e começa quando você normaliza ambientes que Deus nunca aprovou. Os escolhidos de Deus entendem uma verdade espiritual profunda que a maioria ignora. Cada lugar carrega uma atmosfera espiritual. Existem lugares onde a presença de Deus é forte, onde o Espírito Santo opera livremente, onde anjos ministram. E existem lugares onde a presença de Deus não entra, onde espíritos malignos têm autoridade legal, onde sua cobertura espiritual é automaticamente removida. Não é superstição, não é misticismo barato, é realidade espiritual confirmada pela palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Quando você entra em certos lugares, algo acontece no mundo invisível. Portas espirituais se abrem. Sua proteção divina é comprometida. Demônios ganham acesso legal à sua vida. Você pode não sentir imediatamente, pode não ver com olhos naturais, mas no reino espiritual, transações estão acontecendo. E o pior é que muitos cristãos frequentam esses lugares regularmente, achando que sua fé é forte o suficiente para resistir, achando que não vai acontecer nada, achando que Deus vai protegê-los mesmo em desobediência. Mas a Bíblia é cristalina em Provérbios 4, versículo 14 e 15. Não entres na vereda dos ímpios, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Não é sobre passar rápido, não é sobre entrar, mas não participar. É sobre nem sequer pisar nesses caminhos. Deus não está pedindo que você seja forte nesses lugares. Ele está ordenando que você os evite completamente.
O primeiro lugar que verdadeiros cristãos evitam são ambientes de imoralidade sexual explícita. Estou falando de casas noturnas, shows com apelo sexual, festas onde a imoralidade é celebrada, locais onde a luxúria é promovida abertamente. A Bíblia não deixa espaço para dúvidas em 1 Tessalonicenses 4, versículos 3 e 4. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. A palavra abster significa ficar completamente longe, não ter contato algum. Billy Graham pregou durante décadas que imoralidade sexual não é apenas pecado, é porta aberta para demônios de luxúria que destroem casamentos, carreiras, ministérios e destinos inteiros. Quando você entra voluntariamente em um ambiente onde imoralidade é a atmosfera dominante, você está dizendo ao mundo espiritual que concorda com aquilo. E demônios não precisam de muito mais que isso para estabelecer fortalezas em sua mente. Você pode argumentar que está apenas se divertindo, que não vai fazer nada errado, que só vai ficar um pouquinho. Mas a palavra de Deus, em 1 Coríntios 6, versículo 18, é absolutamente clara. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. A palavra fugir, em grego, é feugo, que significa correr para longe com urgência, como quem escapa de um perigo mortal. Deus não está sugerindo que você resista, Ele está ordenando que você corra. Os escolhidos de Deus entendem que seus olhos são a porta de entrada para a alma. Jesus foi radical ao dizer em Mateus 5, versículos 28 e 29. Qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Jesus não está falando literalmente sobre arrancar o olho, mas sobre eliminar radicalmente tudo que cause tropeço espiritual. Se um lugar faz seus olhos pecarem, você deve cortá-lo da sua vida com a mesma urgência de quem arrancaria um olho para salvar a vida. E aqui está algo que poucos pastores têm coragem de pregar hoje. Quando você frequenta esses ambientes, você não está apenas pecando contra Deus, você está quebrando a aliança que fez com Ele. Você está profanando o templo do Espírito Santo, que é seu corpo. 1 Coríntios 3, versículo 17, declara algo assustador. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Destruir o templo inclui contaminá-lo deliberadamente, entrando em lugares que Deus claramente proibiu. Se isso está tocando seu coração agora, se você reconhece que tem ido a lugares que glorificam imoralidade, escreve "Eu reconheço" nos comentários. Deus está falando com você neste exato momento, e Ele quer te libertar dessas amarras antes que seja tarde demais. O segundo lugar que cristãos verdadeiros evitam são ambientes dedicados à feitiçaria, ocultismo e práticas espíritas. Isso inclui casas de umbanda, centros espíritas, festas com temas ocultos, locais onde se pratica bruxaria ou invocação de mortos. A posição de Deus sobre isso não poderia ser mais clara em Deuteronômio 18, versículos 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. A palavra abominação em hebraico é toebá, que significa algo repugnante a Deus, algo que provoca sua ira direta. Não é pecadinho, não é fase, não é cultura, é abominação. E o versículo 12 continua dizendo que por causa dessas práticas, Deus expulsou nações inteiras da terra prometida.
Se Deus não tolerou isso em nações pagãs, quanto mais Ele não tolerará em cristãos que conhecem sua palavra. Billy Graham testemunhou casos devastadores de cristãos que brincaram com o ocultismo e tiveram suas vidas destruídas por opressão demoníaca severa. Ele sempre enfatizou que o mundo espiritual é real e que demônios não brincam. Quando você entra em território deles voluntariamente, você está renunciando sua proteção divina e se colocando sob a autoridade deles. Alguns cristãos acham que porque são salvos, podem entrar nesses lugares sem consequências. Isso é presunção, não fé. A Bíblia conta em Atos 19, versículos 13 a 16, sobre 7 filhos de um sacerdote judeu chamado Seva, que tentaram expulsar demônios usando o nome de Jesus sem ter compromisso real com ele. O resultado foi que o endemoniado saltou sobre eles, dominou-os e eles saíram dali nus e feridos. Se filhos de sacerdotes não estavam protegidos em presunção, quanto mais cristãos que deliberadamente entram em território inimigo. Efésios 6, versículo 12, nos revela a natureza do combate espiritual. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existem príncipes das trevas com domínio territorial. Quando você entra em lugares dedicados a eles, você está lutando em desvantagem total. Os escolhidos de Deus entendem que não se deve sequer dar aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5, versículo 22 diz: abstende-vos de toda a aparência do mal. Se um lugar tem até aparência de envolvimento com o ocultismo, o cristão sábio se mantém longe. Não é paranoia, é prudência espiritual. E tem mais: quando você frequenta esses ambientes, você não contamina apenas a si mesmo. Você abre portas para sua família, seus filhos, sua casa. Demônios trabalham em gerações. Êxodo 20, versículo 5, fala de iniquidade dos pais visitando filhos até 3ª e 4ª geração. Você quer deixar essa herança maldita para seus descendentes? Ou você quer ser conhecido como aquele que fechou as portas espirituais e estabeleceu proteção divina sobre sua linhagem? O terceiro lugar que verdadeiros cristãos evitam são ambientes de vícios e substâncias que alteram consciência. Bares focados em embriaguez, festas onde drogas circulam livremente, ambientes onde o objetivo central é intoxicação. A Bíblia é absolutamente clara em Efésios 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A contraposição não é acidental, ou você está cheio do Espírito ou está cheio de vinho. Os dois não coexistem. Provérbios 20, versículo 1 complementa: o vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar não será sábio. A palavra errar aqui significa literalmente cambalear, perder direção. Quando você está sob efeito de álcool ou drogas, você perde discernimento espiritual. Sua capacidade de ouvir a voz de Deus é comprometida e você se torna vulnerável a ataques espirituais. Billy Graham testemunhou inúmeras vezes sobre cristãos que destruíram ministérios, famílias e destinos porque começaram frequentando ambientes de embriaguez só socialmente. O inimigo é paciente. Ele não precisa te derrubar na primeira vez. Ele trabalha gradualmente, normalizando sua presença nesses lugares até que você não veja mais problema algum. A realidade espiritual é que substâncias que alteram consciência abrem portais para o mundo espiritual sombrio. Xamãs, feiticeiros e praticantes de ocultismo ao redor do mundo usam drogas e álcool exatamente para isso, para entrar em estados alterados onde podem se comunicar com espíritos. Quando você se intoxica, mesmo que por diversão, você está involuntariamente abrindo os mesmos portais. 1 Pedro 5, versículo 8 adverte: sede sóbrios, vigiai,
Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A sobriedade não é opcional, é requisito para a vigilância espiritual. Como você vai vigiar contra ataques espirituais se sua mente está embotada e sua consciência alterada? Os escolhidos de Deus entendem que seus corpos são santuários. 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20 proclamam: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você não tem direito de fazer o que quiser com seu corpo, porque ele não pertence mais a você. Foi comprado com sangue de Jesus. Quantos de vocês reconhecem que têm frequentado lugares onde embriaguez e vícios são celebrados? Escreve nos comentários: preciso de libertação. E vamos juntos em oração fechar essas portas agora mesmo. O quarto lugar que cristãos verdadeiros evitam são ambientes de violência e derramamento de sangue injusto. Isso inclui rinhas de animais, lutas ilegais, ambientes onde violência é glorificada e celebrada. A Bíblia, em Provérbios 6, versículos 16 e 17, lista o que Deus odeia, e no topo da lista está: Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Deus não apenas desaprova a violência injusta, ele odeia. A palavra em hebraico sani expressa ódio profundo e absoluto. Quando você se coloca voluntariamente em ambientes onde sangue inocente é derramado, mesmo que de animais, você está concordando com algo que Deus odeia visceralmente. Gênesis 9, versículos 5 e 6, estabelecem um princípio eterno sobre sangue. E certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo o animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Sangue tem significado espiritual profundo, e locais onde sangue é derramado injustamente se tornam territorialmente amaldiçoados. Billy Graham pregou sobre a seriedade da santidade de vida. Ele enfatizava que cristãos devem ser conhecidos como portadores de paz, não como espectadores de violência. Mateus 5, versículo 9 diz: Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Como você pode ser pacificador se frequenta lugares que celebram violência? Há uma dimensão espiritual que poucos entendem. Lugares onde violência acontece regularmente desenvolvem atmosferas espirituais densas. Demônios de violência, ira e morte habitam esses territórios. Quando você entra nesses lugares, você se expõe a essas entidades. Elas podem seguir você para casa, podem atacar sua paz, podem plantar sementes de violência em sua mente. Romanos 12, versículo 18, instrui: Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E versículo 21 complementa: Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Você não vence o mal entrando em seus territórios. Você vence o mal permanecendo em territórios de luz e paz. Os escolhidos de Deus reconhecem que o espírito de Elias e João Batista, que clamavam contra a injustiça, não os levava a participar ou observar violência. Eles confrontavam verbalmente, mas mantinham santidade física. Tiago, versículo 27, define religião pura. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se significa manter-se limpo, separado, santo. O quinto lugar que cristãos verdadeiros evitam são ambientes de idolatria aberta, templos de religiões pagãs,
festivais que celebram ídolos, locais onde imagens são adoradas. A Bíblia é categórica desde o primeiro mandamento, em Êxodo 20, versículos 3 a 5. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Não é sobre tolerância religiosa ou respeito cultural. É sobre obediência absoluta ao Deus único e verdadeiro. 1 Coríntios 10, versículo 14, clama: portanto, meus amados, fugi da idolatria. E versículo 20 explica por quê. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Você captou isso? Toda idolatria, por mais cultural ou tradicional que pareça, é sacrifício a demônios. Não a ídolos inertes, mas aos espíritos malignos por trás deles. Quando você entra em um templo idólatra, quando você participa de uma festa que celebra ídolos, você está entrando em território onde demônios são legalmente adorados e recebem poder. Billy Graham enfrentou culturas inteiras com essa mensagem. Ele não tinha medo de proclamar que Jesus é o único caminho, que toda forma de idolatria é abominação. João 4, versículos 23 e 24 declara: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Adoração verdadeira não pode coexistir com idolatria. Não dá para adorar a Deus no domingo e frequentar ambientes idólatras durante a semana. Mateus 6, versículo 24, é cristalino. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Cada vez que você entra em um ambiente idólatra, você está dizendo ao mundo espiritual que seu Deus não é suficiente. Os escolhidos de Deus entendem o ciúme divino. Êxodo 34, versículo 14, adverte: porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é Ele. Deus não compartilha a adoração. Ele não aceita ser um Deus entre muitos em sua vida. Ele exige exclusividade absoluta e tem consequências eternas. Apocalipse 21, versículo 8, lista quem não entrará no céu. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Idólatras estão na mesma lista que homicidas e feiticeiros. Não é pecado leve, é pecado mortal. Quantos de vocês reconhecem que têm entrado em ambientes onde outros deuses são adorados, mesmo que só por curiosidade? Escreve "Eu renuncio idolatria" nos comentários e vamos juntos quebrar essas alianças malignas. O sexto lugar que verdadeiros cristãos evitam são ambientes de injustiça e exploração sistemática. Cassinos, agiotas, esquemas de pirâmide, negócios baseados em enganação. A Bíblia, em Provérbios 23, versículos 4 e 5, alerta: não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria. Porventura, fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Riqueza obtida através de exploração ou jogos de azar não tem bênção de Deus. Provérbios 13, versículo 11 confirma: a riqueza de procedência vã se diminuirá, mas quem a ajunta com o trabalho a aumentará. A palavra vã em hebraico significa vapor, algo sem substância, sem base sólida. Dinheiro de jogo é exatamente isso, vapor que desaparece tão rápido quanto veio. Billy Graham pregou incansavelmente contra amor ao dinheiro.
1 Timóteo 6, versículo 10, adverte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Cassinos são templos de cobiça. A atmosfera espiritual ali é dominada por espíritos de ganância, vício e desespero. Quando você entra em um cassino, mesmo que só para conhecer, você está se expondo a demônios de vício que escravizam milhões. Esses espíritos são pacientes. Eles sabem que não precisam te viciar na primeira visita. Eles apenas precisam normalizar o ambiente, fazer parecer inofensivo, até que gradualmente você comece a apostar pequenas quantias, depois médias, depois tudo o que tem. Efésios 5, versículo 11 ordena: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Cassinos são obras infrutuosas das trevas. São sistemas projetados para transferir riqueza dos pobres para os ricos, explorando fraqueza humana e desespero. Nenhum cristão verdadeiro deveria contribuir com esse sistema. Os escolhidos de Deus entendem mordomia bíblica. Lucas 16, versículo 10 ensina: quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Como você pode ser mordomo fiel se joga dinheiro que Deus te deu em apostas? Você está dizendo a Deus que confia mais na sorte do que na provisão dele. E isso se estende a qualquer ambiente onde exploração é o modelo de negócio. Provérbios 11, versículo 1 declara: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Deus odeia injustiça comercial. Se um negócio só funciona enganando pessoas, cristãos não devem estar envolvidos nem como clientes nem como parceiros. O sétimo lugar que cristãos verdadeiros evitam são ambientes de rebeldia contra autoridades legítimas estabelecidas por Deus. Manifestações violentas, movimentos anarquistas, grupos que promovem destruição da ordem social. A Bíblia, em Romanos 13, versículos 1 e 2, estabelece: toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Isso não significa que cristãos não podem discordar de governos ou trabalhar por mudanças. Daniel, José, Ester e Mardoqueu eram todos conselheiros de reis pagãos e influenciavam decisões. Mas eles faziam isso dentro do sistema, com sabedoria e respeito. Eles nunca participaram de rebeliões violentas ou movimentos anarquistas. 1 Pedro 2, versículos 13 e 14 instrui: sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. O cristão deve ser exemplo de cidadão que respeita a autoridade, mesmo quando discorda. Billy Graham foi conselheiro de diversos presidentes americanos. Ele influenciava através de relacionamento, oração e sabedoria, não através de rebelião ou desordem. Ele entendia que Provérbios 21, versículo 1, revela: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Se Deus controla corações de reis, por que cristãos participariam de rebeliões? Há uma diferença entre protestos pacíficos dentro da lei e movimentos violentos que buscam destruir ordem social. Romanos 13, versículo 3 explica: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem, e terás louvor dela. Cristãos que fazem o bem não têm o que temer de autoridades legítimas. Os escolhidos de Deus entendem que mudança social verdadeira vem através de transformação espiritual. Quando corações são transformados por Cristo, sociedades mudam. Quando cristãos vivem como sal e luz, influenciam culturas.
Mateus 5, versículos 13 e 14 proclamam: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Sal preserva e tempera através de infiltração química, não através de imposição violenta. Luz ilumina através de brilho próprio, não através de destruição das trevas. Cristãos transformam sociedades sendo agentes de transformação pacífica e amorosa, não através de rebelião e caos. E tem mais: ambientes de rebeldia abrigam espíritos de rebelião que foram os primeiros a cair do céu. Isaías 14, versículos 13 e 14 revelam a origem da rebeldia. E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A essência da rebelião é querer tomar o lugar de Deus, não submeter-se à autoridade divina. Quando você participa de movimentos rebeldes, você se expõe aos mesmos espíritos que causaram a queda de Lúcifer. Espíritos de orgulho, insubmissão e destruição. Judas, versículo 8, conecta a rebelião à contaminação. E contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Agora que você conhece esses 7 lugares que cristãos verdadeiros evitam, preciso te fazer algumas perguntas diretas. Quantos desses lugares você tem frequentado? Quantas portas espirituais você abriu sem nem perceber? Quantas vezes você normalizou comportamentos que Deus claramente condena? Escreve nos comentários quantos desses 7 lugares você reconhece que tem ido. Não precisa especificar quais, apenas o número. Isso vai criar compromisso em seu coração de mudar hoje mesmo. Porque o primeiro passo para a libertação é reconhecimento honesto. A verdade é que esses 7 lugares não são categorias isoladas. Eles se conectam espiritualmente. Um leva ao outro. Um cristão que começa frequentando ambientes de embriaguez, eventualmente pode ser arrastado para a imoralidade. Alguém que brinca com o ocultismo pode acabar em idolatria. Quem normaliza lugares de violência pode desenvolver insensibilidade espiritual que leva a outros pecados. Billy Graham costumava dizer que pecado é como quicksand, areia movediça espiritual. Quanto mais você luta nela com suas próprias forças, mais fundo você afunda. A única saída é estender a mão para Deus e deixar Ele te puxar para fora. E isso começa com decisão radical de evitar completamente esses lugares. A Bíblia usa linguagem militar para descrever vida cristã. 1 Timóteo 1, versículo 18 diz: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Soldados não entram voluntariamente em território inimigo sem ordens. Eles mantêm posições estratégicas e só avançam quando comandados. Você é soldado do exército de Cristo. Efésios 6, versículos 10 e 11 te comanda: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as assolações do diabo. Estar firme significa manter posição em território santo, não invadir território inimigo por curiosidade ou diversão. Os escolhidos de Deus desenvolveram algo que falta na igreja moderna: o temor do Senhor. Provérbios 9, versículo 10, revela: O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo a prudência. Temor não é medo paralisante, é reverência profunda que te faz querer agradar a Deus em tudo. Quando você tem verdadeiro temor do Senhor, você não precisa de lista detalhada de lugares proibidos.
Seu espírito dentro de você, guiado pelo Espírito Santo, te alerta quando você está prestes a entrar em território perigoso. Você sente um desconforto, uma voz suave dizendo, não vá ali. Mas quantos cristãos ignoram essas impressões divinas? Provérbios 1, versículos 24 a 27, descreve consequências de ignorar avisos de Deus. Mas porquanto clamei e recusastes, e estendi a minha mão, e não houve quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição, e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Deus não está brincando. Ele avisa, ele alerta, ele estende a mão. Mas quando você insiste em ir a lugares que ele proibiu, eventualmente ele retira sua proteção e deixa você experimentar as consequências de suas escolhas. E essas consequências são devastadoras. Hebreus 10, versículo 31, declara algo aterrorizante. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Não é horrendo cair nas mãos do diabo, porque para isso você tem Jesus como advogado. Mas cair nas mãos de um Deus santo em juízo, porque você deliberadamente desobedeceu, isso é verdadeiramente horrendo. Mas aqui está a boa notícia que Billy Graham sempre pregava com lágrimas e alegria. Não importa quantos desses lugares você frequentou, não importa quantas portas espirituais você abriu, não importa quão contaminado você está agora, há poder no sangue de Jesus para te limpar completamente. 1 João, versículo 9 é a promessa eterna. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Toda injustiça. Não algumas, não a maioria, toda. O sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer contaminação espiritual que você tenha adquirido. Mas perdão exige arrependimento genuíno. Arrependimento não é apenas sentir culpa. Arrependimento em grego é metanoia, que significa mudança completa de mente e direção. É virar as costas para o pecado e caminhar na direção oposta. É tomar decisão firme hoje de nunca mais frequentar esses 7 lugares. Não importa quem te convide, não importa a desculpa. 2 Coríntios 7, versículo 10, explica. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual nunca ninguém se arrepende. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Tristeza, segundo Deus, te leva a mudar. Tristeza, segundo o mundo, te leva apenas a lamentar consequências sem mudar comportamento. Os escolhidos de Deus tomaram decisão que a maioria não tem coragem de tomar. Eles decidiram que agradar a Deus é mais importante que agradar pessoas, que obediência vale mais que diversão temporal, que proteção espiritual não tem preço. E por causa dessa decisão, eles experimentam níveis de bênção, paz e poder que cristãos mornos nunca conhecerão. Josué 24, versículo 15, te desafia agora. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha tem que ser feita hoje, não amanhã. Apocalipse 3, versículos 15 e 16, contém uma das advertências mais sérias de Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Cristãos mornos que vão à igreja aos domingos, mas frequentam territórios inimigos durante a semana, provocam náusea em Jesus. Mas aqueles que decidem santidade radical, que cortam completamente esses lugares de suas vidas, que tomam posição firme, independente do custo, esses são os que Jesus chama de vencedores. Apocalipse 2, versículo 26 promete: e ao que vencer,
e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Então hoje, agora mesmo, você precisa tomar uma decisão que vai marcar o resto da sua vida e das próximas gerações. Você vai continuar frequentando lugares que Deus proibiu? Ou você vai fechar essas portas de uma vez por todas? Se você decidiu que vai obedecer a Deus completamente, que vai evitar esses 7 lugares, não importa o custo social, escreve "Eu decido santidade" nos comentários. Esse compromisso público tem poder espiritual. Quando você declara sua posição publicamente, você ativa a proteção angélica e cria responsabilidade que te ajudará nos momentos de tentação. Deixa eu orar com você agora. Fecha seus olhos onde você estiver, coloca a mão no peito e repete essa oração comigo do fundo do seu coração. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho ido a lugares que tu nunca aprovaste. Abri portas espirituais por desobediência e ignorância. Hoje eu me arrependo genuinamente e tomo decisão de nunca mais frequentar ambientes de imoralidade, feitiçaria, embriaguez, violência, idolatria, exploração ou rebeldia. Eu fecho essas portas agora mesmo no poder do teu sangue. Quebranto toda aliança maligna que fiz voluntária ou involuntariamente. Renuncio toda contaminação espiritual. Peço que teu sangue me purifique completamente, que o Espírito Santo me encha novamente, que anjos estabeleçam proteção ao meu redor. Comprometo-me a viver em santidade, não por legalismo, mas por amor a ti. Ajuda-me a ser fiel, mesmo quando for difícil. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração de coração sincero, algo poderoso aconteceu agora no mundo espiritual. Portas foram fechadas. Demônios perderam acesso legal à sua vida. Anjos foram designados para te proteger. O Espírito Santo te encheu novamente com poder. Mas agora vem a parte prática. Decisão sem ação é ilusão. Você precisa tomar passos concretos hoje mesmo. Se você tem amigos que te chamam para esses lugares, você precisa conversar com eles e explicar sua decisão. Se você tem compromissos marcados nesses ambientes, precisa cancelar agora. Se tem números de telefone, redes sociais ou contatos ligados a esses lugares, precisa deletar hoje. Romanos 6, versículos 11 e 12 te instrui. Assim também, vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Você está morto para essas coisas agora. Não tem mais nada que buscar nesses lugares. E vou te dar uma última palavra profética. Billy Graham pregou que nos últimos dias haveria separação clara entre trigo e joio, entre escolhidos e religiosos nominais. Essa mensagem que você ouviu hoje é parte dessa separação. Os que obedecem se tornarão mais santos. Os que rejeitam se tornarão mais mundanos. Não tem meio termo. Mateus 13, versículos 30 e 40 a 43, descreve essa separação. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino de seu Pai. Você quer ser trigo ou joio? A escolha é sua, e o tempo é agora. Não deixa essa mensagem passar sem tomar decisão radical. Deus te ama demais para te deixar continuar em caminhos de destruição. Ele enviou essa palavra hoje como último aviso antes de fechar uma porta de oportunidade. Antes de terminar, preciso que você faça 3 coisas.
Primeira, se inscreve neste canal e ativa as notificações, porque Deus tem muito mais verdades bíblicas para revelar a você. Segunda, compartilha este vídeo urgentemente com alguém que Deus colocou em seu coração agora. Pode ser que você seja o instrumento que Deus vai usar para salvar a vida espiritual dessa pessoa. Terceira, me conta nos comentários qual desses 7 lugares mais te impactou e por quê. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer seu rosto sobre ti e te dê paz. Que você ande em santidade todos os dias da sua vida. Que você experimente proteção divina que vem de obediência radical. Que sua família seja marcada por gerações como casa que serve ao Senhor. Que você seja conhecido no céu e no inferno como alguém que fechou todas as portas para o inimigo e abriu todas as portas para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.